Las Vegas. Bom, as pessoas são como mariposas. Elas adoram as luzes e são atraídas por elas. Elas querem saber do que se trata. Por isso, os operadores dos cassinos e quase todo mundo aqui usa muitas luzes para atrair o público. É como se dissessem, tem festa aqui, venham ver. A ideia em Las Vegas é que se você construir algo, muita gente vai aparecer para ver. E se você construir algo e cobrir tudo de luzes, o pessoal não só vem, como gasta dinheiro. Sem a eletricidade, esta cidade seria apenas uma vilazinha sonolenta em meio ao deserto. Do espaço, Las Vegas aparece como o ponto mais iluminado artificialmente do planeta. São milhões de lâmpadas que mais cedo ou mais tarde se queimam e têm que ser trocadas. Todas as noites, equipes da companhia Young de anúncios elétricos saem para reparar os anúncios e trocar as lâmpadas. Uma de suas tarefas mais árduas é a manutenção da experiência da rua Fremont. Numa malha sobre os pedestres brilham 2 milhões de lâmpadas formando um show de 70 milhões de dólares. A cidade não para nunca, mas o ritmo é mais lento após a meia-noite. É quando as equipes testam o sistema e executam os reparos. O trabalho de Homer King é o de trocar as lâmpadas. A vida útil dessas lâmpadas é de cerca de 25 mil horas. Eu estou meio enrolado aqui hoje. A lâmpada se acende porque seu filamento oferece resistência à passagem dos elétrons. Ao forçar sua passagem pelos filamentos de tungstênio da espessura de um fio de cabelo, os elétrons liberam energia que se transforma em calor. O material é chamado de resistivo quando resiste à passagem da corrente através de si mesmo. A resistência à passagem libera energia que se transforma em calor, aquecendo o filamento. E aqui, calor significa luz. O filamento atinge temperaturas superiores a 2.000 graus centígrados. Os anúncios luminosos podem ter mudado, mas a luz foi usada para atrair multidões desde que a energia elétrica foi dominada. Coney Island foi um dos primeiros locais que usaram eletricidade. Foi lá que Thomas Edison acendeu 1 milhão de seus novos bulbos incandescentes. Coney Island foi chamada de paraíso elétrico. Era como um mundo diferente. Era o parque de diversões do mundo, todo iluminado. No início do século XX, a ilha de Coney era o maior parque de diversões do mundo. Charles Dickens, Mark Twain, Sigmund Freud, Herman Melville e Walt Whitman estavam entre milhares de pessoas que correram para ver a luz elétrica em funcionamento. Coney Island não seria Coney Island sem eletricidade. Se me lembro bem, Coney Island foi o primeiro lugar a ter luz elétrica. Coney é luz. Coney é movimento. Coney é elétrica. A Astroland Cyclone, movida a eletricidade, é tida como uma das 5 melhores montanhas russas do país e é também uma das mais antigas. Ao chegar lá embaixo, ela está a uma velocidade de 90 quilômetros e os passageiros sentem uma pressão equivalente a 4 vezes a força da gravidade. Este motor elétrico vem mantendo há 70 anos a montanha-russa em funcionamento, levando o carro que pesa 7 toneladas até o alto da montanha. Um motor elétrico é um gerador ao contrário que transforma eletricidade em movimento ao contrário do gerador. O motor está ligado por uma correia a uma roda de 4,5 metros de diâmetro que puxa a corrente. O sistema gasta muita energia.
Quando o carrinho está subindo, o motor está consumindo 600 amperes, o suficiente para suprir 3 casas modernas de eletricidade. Logo que os cientistas conseguiram capturar a energia elétrica, começaram a conduzir experiências com ela. Em 1780, um anatomista italiano, Luigi Galvani, fez descobertas fundamentais. Galvani mediu a energia dos raios. Galvani pegou penas de rãs e mostrou que quando caía um raio, elas se contraíam. E demonstrou assim que os raios criam um campo elétrico que produz a voltagem que faz contrair as pernas das rãs. Pode ligar. Não pode ser. Eu acho que senti uma pulsação. Dr. Branch, ele está respirando. O senhor trouxe esse homem de volta aqui? Não. O músculo do coração dele respondeu a um tremendo choque. Foi isso. O que já foi ficção científica passou a ser realidade. Um coração bate porque a cada segundo, impulsos elétricos se espalham pelo músculo cardíaco, produzindo e coordenando o movimento. Esses impulsos são transmitidos através do corpo e chegam até a pele, onde podem ser detectados por sensores metálicos e apresentados sob a forma de eletrocardiograma. É um indicador elétrico que permite que os médicos monitorem constantemente as batidas do coração. Há eletricidade, impulsos elétricos por todo o corpo. A eletricidade de nossos corpos é gerada por reações químicas entre as células. O que faz com que o coração se contraia são esses impulsos. Essas minúsculas correntes elétricas que passam do exterior para o interior das células cada vez que nosso coração bate. O Dr. Hugh Calkins é um eletrofisiologista da Universidade Johns Hopkins. Ele utiliza a eletricidade para tratar e curar disfunções elétricas do coração. Ele está implantando agora um dispositivo num paciente que tem um distúrbio que faz com que o coração bata depressa demais. É preciso que se passe um determinado tempo para que o coração contraia e expulse o sangue que está dentro dele, e mais tempo para que se encha de sangue. Se tudo se passa muito depressa, em vez de haver uma contração rítmica, o coração começa a tremer e o sangue não é bombeado para o corpo, fazendo com que você desmaie alguns segundos depois e morra dentro de minutos. É necessário um choque elétrico para que a pessoa tenha seu ritmo cardíaco restaurado. Colocamos isso no corpo do paciente. É como se fosse uma antena que permite saber qual é o seu ritmo cardíaco. E se o ritmo não está bom, se há fibrilação ventricular, podemos dar um choque. Isso se faz apertando estes 2 botões ao mesmo tempo, disparando um choque de 360 Joule através do corpo. E como o coração está bem no meio, ele vai ser despolarizado. O ritmo normal será restaurado. O laboratório de eletrofisiologia está desenvolvendo um desfibrilador portátil que é implantado no corpo dos pacientes. O desfibrilador implantado dá um choque no coração do paciente 10 a 15 segundos após ter identificado um problema. Colocar um desses num paciente dá uma sensação boa. É como estar instalando uma UTI que o paciente vai carregar consigo para sempre. Se houver algum distúrbio no seu ritmo cardíaco, para mais ou para menos, o desfibrilador cuida dele. É como se fosse uma incrível apólice de seguro de vida. O que ele chama de fibrilação ventricular é mais conhecido como ataque cardíaco fulminante. E a única maneira de testar o dispositivo é... Após instalarmos o desfibrilador, induzimos uma fibrilação ventricular, aceleramos muito o ritmo do coração. E dá para ver na tela uma série de risquinhos muito rápidos, que são a indicação de que o coração está batendo muito caoticamente, com vários curtos-circuitos girando em torno do coração. Isso faz bater entre 400 e 500 vezes por minuto. 10 joules equivalem a 500 volts.
Isso é o registro que mostra as variações que ocorreram desde que induzimos a fibrilação com um choque, até que, cerca de 8 segundos depois, o desfibrilador se carregou e sustou o ritmo louco que havia se instalado. O truque é personalizar o desfibrilador implantado para que ele dê a descarga mínima necessária para restaurar o ritmo normal do coração. As pessoas estão cada vez mais entusiasmadas com as vantagens da eletricidade. Eu sei que por muitos anos houve um debate quanto ao tratamento a ser dado aos pacientes que sofrem ataques fulminantes. Discutia-se sobre o tratamento mais indicado, se com desfibriladores ou com remédios convencionais. Os estudos parecem indicar que os desfibriladores são mais eficazes do que os remédios existentes. É a vitória da eletricidade que provou ser melhor. Este é um braço de Utah, um dos mais novos elos entre o corpo humano e as máquinas. O dispositivo utiliza os próprios impulsos elétricos do corpo para fazer funcionar e controlar os movimentos de um braço elétrico. John Migueles trabalha com pessoas que tiveram membros amputados, ensinando-os a usar o braço mioelétrico. No momento, há uma corrida entre os transplantes de membros e a eletrônica. Nós começamos com uma pele feita de silicone e dentro dela colocamos motores elétricos que controlam o abrir e o fechar dos dedos. Em geral, temos aqui também um motor que permite replicar a pronação, a rotação do pulso. E há também um motor elétrico aqui que, através desta transmissão, controla a flexão e a extensão do cotovelo. O microcomputador vai montado bem aqui e processa toda a informação. Uma das coisas boas desta mão é que ela tem muita força nos dedos e chega a uma pressão de 10 quilos. Por isso é preciso ser muito cuidadoso quando se aperta alguma coisa. Bob Goodman controla seu braço biônico através da contração do seu bíceps e do seu tríceps. Eu gosto de pegar na mão de meu irmão e apertar, olhando para a cara dele. Acho que é uma espécie de sentimento biônico. O lado irônico disso tudo é que a eletricidade foi a culpada por Bob ter perdido o braço. Ele estava sobre um telhado removendo uma antena de televisão quando aconteceu algo errado. A antena se desequilibrou e caiu sobre a linha de alta tensão que passava atrás de nós. Eram uns 12.500 volts. Eu estava sobre uma escada de alumínio que se aqueceu e começou a me queimar a perna. A sorte foi que eu consegui me soltar da escada e cair no chão, porque muitos médicos me disseram: bom, com toda aquela voltagem, o seu coração deve ter parado. Quando caí no chão, o choque da pancada fez meu coração voltar a bater. Por isso eu até que fiquei feliz de ainda estar vivo, apesar de ter perdido o braço direito. Quando o cérebro manda um sinal elétrico para que um músculo seja flexionado, ele é interceptado por eletrodos também chamados de sensores de pele, implantados no que restou do membro amputado. Esse impulso elétrico é amplificado por um microcomputador para controlar os motores elétricos do braço. O paciente tem que ser capaz de emitir 2 sinais independentes, o que seriam contrações musculares. No caso do Bob, estamos utilizando o bíceps e o tríceps, mas ele tem que emitir um sinal de cada vez. Se ele emitir os 2 ao mesmo tempo, ele vai estar dizendo à mão para que ela se abra e se feche ao mesmo tempo, o que só faz a mão tremer um pouco. Com um braço mioelétrico, é preciso travar o cotovelo para poder fazer a mão funcionar. Para destravar o cotovelo, é preciso flexionar os 2 músculos sãos ao mesmo tempo e depois relaxá-los de repente. Eu levei alguns meses para aprender a destravar o cotovelo. Eu sempre flexionava um músculo antes do outro. Foi aprendendo a destravar o cotovelo que eu perdi mais tempo. E como vão as coisas com você? Algum problema? Não, tudo bem. Eu coloquei uma tipóia nova e ajustei o encaixe. Parece que ele está respondendo muito bem. Ótimo. E como vai a bateria? Esse braço tem um interruptor aqui e as baterias estão se comportando muito bem. Este novo conjunto de baterias está durando de 4 a 5 dias. É bastante. Ok.
A abertura e o fechamento não mudaram. Eu faço o mesmo esforço para ambos. Acho que aprendi a fazer isso. Ok, abra e feche. Muito bom. Feche. Ótimo. Quando usei este braço pela primeira vez, senti certo receio de ter um braço elétrico tão perto de mim. Mas assim que consegui fazer o braço e a mão funcionarem, o sentimento desapareceu. Eu achei tão bacana uma pessoa poder construir uma mão tão natural, funcionando com tanta facilidade, que ela passou a ser muito mais uma coisa positiva do que uma ameaça. E tem funcionado muito bem. Um braço Utah custa entre 45 e 120 mil dólares. Você deve ter deixado as luzes acesas, o que significa que... Eu resolvi usar este braço todo dia. Provavelmente não aprendi a lição quando levei aquele bruto choque, porque continuo a usar um braço elétrico. Ok, dá para mais uns 10 mil quilômetros. É, ótimo. O mundo moderno seria inviável sem a eletricidade. Trabalhando por 8 horas ininterruptas, um homem sadio consegue gerar de maneira constante energia equivalente a 1/10 de cavalo. A mesma quantidade de trabalho pode ser realizada por um motor elétrico numa fração daquele tempo. A eletricidade não tem rival como energia controlável. Ela é limpa, silenciosa e pode ser ligada e desligada instantaneamente. Por todo o mundo, ainda há cerca de 2 bilhões de pessoas que vivem sem energia elétrica. A maioria delas vivem em regiões remotas, como a Vila da Boa Sorte, no Brasil. A vila fica muito distante da rede de distribuição elétrica do país. Por isso, os habitantes da vila não dispunham dos inventos elétricos do século XX, nem tinham acesso a coisas básicas como vacinas, que devem ser mantidas sob refrigeração. Não tinham motores elétricos nem água corrente e limpa. Eles usavam água de superfície contaminada que fluía de nascentes para a caixa d'água comunitária. A única água limpa que existia estava em lençóis subterrâneos nas profundezas da terra. Seria necessária uma bomba elétrica para fazer a água chegar até a superfície. Para resolver esse problema, os governos do Brasil e dos Estados Unidos resolveram atuar em conjunto e gerar eletricidade transformando a energia do sol. A colocação de postes e linhas de transmissão exige um investimento tão alto que a energia fotovoltaica passa a ser mais barata aqui do que as outras formas de gerar eletricidade. As células fotovoltaicas, também chamadas de painéis solares, convertem a energia irradiada pelo sol em eletricidade. É uma energia limpa e renovável ao alcance dos habitantes de vilas como esta. O engenheiro Roger Taylor trabalha no Programa Brasileiro de Eletrificação. Nesta vila em particular, vai haver grandes mudanças porque a escola vai poder funcionar à noite. A clínica de saúde vai poder estocar vacinas e oferecer mais serviços de pronto atendimento. E o sistema de bombeamento, porque a água está a grande profundidade, vai fornecer água muito pura, muito limpa e filtrada. O esforço conjunto dos dois países vai permitir a instalação de 4 sistemas nesta vila. O maior deles será a energização de uma bomba elétrica para retirar água do poço. Bombear água gasta uma quantidade razoável de energia, e mais nesse caso porque o poço é muito profundo. Vamos ter que bombear água de uma profundidade de 100 metros e isso consome bastante energia. Quando um painel solar é exposto ao sol, os materiais que o compõem liberam elétrons, produzindo assim eletricidade. Em Boa Sorte, os painéis estão sendo ligados a uma bomba. Com o sistema em funcionamento, tanto a corrente como a água estarão fluindo. A energia da vila foi ligada no dia 26 de maio de 1997.
Avanços tecnológicos que levaram 100 anos para serem alcançados chegaram aqui com o simples acionamento de um interruptor. Agora pode... E vai ser interessante ver como as vidas dos habitantes daqui, assim como a sua cultura, vão ser afetadas a partir do momento em que eles passam a ter um padrão básico de vida igual ao restante do mundo. Cada vez mais aspectos de nosso mundo dependem do movimento dos elétrons. Eles fluem através de um sem número de interruptores e de máquinas. Eles fluem através de nossos corpos e de nossos cérebros. Eles podem até dar início à vida. No tubo de ensaio, você pode usar faísca para criar coisas que parecem ter vida, para unir moléculas. Quando os pesquisadores escoceses clonaram uma ovelha que chamaram de Dolly, eles usaram uma minúscula faísca elétrica para fundir as células e fazer com que o óvulo começasse a se transformar num embrião. E tudo isso decorreu da curiosidade de um homem no longínquo ano de 1752. Foi quando ele enfrentou os raios de uma tempestade com uma pipa e uma chave. Ele roubou o raio dos céus e apresentou a eletricidade à humanidade. E agora vamos às respostas às perguntas feitas sobre compreendendo a eletricidade, segunda parte. O ponto mais brilhante iluminado pelo homem que se pode ver do espaço é a cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Coney Island era conhecida como Paraíso Elétrico porque foi um dos primeiros lugares a usar eletricidade. O parque era iluminado por 1 milhão das recém-inventadas lâmpadas incandescentes de Thomas Edison. Tente a seguinte atividade com sua classe. Os estudantes devem somar o total de watts de todas as lâmpadas de suas casas. Cada estudante deve estimar o consumo mensal de energia de sua casa, para depois ser criado um gráfico mostrando os níveis de consumo de toda a classe. Para continuar sua pesquisa, o Discovery na escola sugere a página Theater of Electricity, no endereço da internet que aparece na tela. Peça ao seu bibliotecário que o ajude a explorar os muitos recursos de sua biblioteca. Versão brasileira Sincrovídeo.